Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9. São 11h31 e começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e no programa de hoje a gente se pergunta: por que é tão urgente lutar pelos direitos LGBT? A gente já está ao vivo com transmissão por streaming aqui do estúdio nas páginas facebook.com/programa Fora da Curva e também pelo facebook.com/99 Universitária. Você já pode mandar sua pergunta, seu comentário pelas nossas redes sociais e também pelo telefone 3879-5549, lembrando que estamos no Recife, 81-3879-5549. Estamos aqui com o nosso produtor Ed Rodrigues nas redes sociais. Preciso falar das outras também. Estamos no Twitter, estamos no Instagram e também no YouTube. Então você tem todas as possibilidades de entrar em contato conosco. Na semana passada, na segunda-feira passada, o projeto de lei 60/2013 do Executivo Municipal aqui do Recife, esse projeto que instituía o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, foi rejeitado, negado, na sessão plenária da Câmara Municipal do Recife. Lembrando que é importante contextualizar a necessidade de criação desse conselho. Somente este ano, estamos ao final do mês de maio, mais de 117 pessoas foram assassinadas no Brasil por conta de preconceito contra pessoas LGBT. No ano passado foram 343 pessoas assassinadas por esse motivo. Tão vil e tão torpe. Por isso que a gente conta hoje com a presença de três pessoas, de três convidados que vão falar especificamente sobre a necessidade e a urgência de a gente lutar pela garantia, pelos direitos da população LGBT no Brasil. Estamos aqui e já agradeço bastante a presença de vocês, principalmente neste dia de chuva, nesse dia de alagamentos em Pernambuco. Estamos aqui com Juliana César, que é advogada da ONG Gestos, não é isso, Luciana? Juliana, isso. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo. Bom dia ao pessoal que está ouvindo. Obrigada pela presença. Também estamos aqui com Maxwell Vignoli, falei corretamente? Sim. Promotor do Ministério Público de Pernambuco. Bom dia, Maxwell. Bom dia. Também estamos com Dante Olivier, olha aí meu erro na pronúncia do francês. Dante Olivier, que é estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Qual é o teu curso, Dante? Artes Visuais. De Artes Visuais. Dante também integra a diretoria LGBT da universidade, não é isso? E Dante é um homem trans. Sim. Bom dia a vocês. Bom dia. Minha gente, eu queria começar pelo tema que abriu o programa. E meu telefone está tocando aí. Deve ser algum ouvinte já. Vamos começar pela notícia que abalou todos nós na semana passada, dessa negativa da Câmara Municipal, né, de parte da Câmara Municipal do Recife, de vetar a criação do Conselho LGBT aqui para Recife. Maxwell, você poderia falar para a gente sobre a importância desse Conselho? O que é que a gente pode fazer como pressão popular agora para que esse Conselho, de alguma forma, retorne à discussão? Esse Conselho ele é uma previsão, inclusive constitucional. É preciso que a gente entenda que a democracia no Brasil ela é feita, realizada ou construída de duas maneiras, a representativa e a participativa. O Conselho é a forma da expressão democrática participativa. É lá onde as instituições que representam a sociedade civil, principalmente o segmento LGBT, que trazem essa violência, trazem essa necessidade, elas vão delimitar ou definir as políticas e também vão controlar a realização das políticas para essa população. Essa previsão de democracia participativa, ela é constitucional e precisava ser implantada também no Conselho, na Prefeitura, no município do Recife. E a razão disso se dá não só constitucionalmente, mas pela necessidade dessa violência que está sendo perpassada em todos esses locais. Temos várias justificativas para a criação desse conselho, né? E tem uma questão também, a pressão. O Ministério Público já vem durante algum tempo intervindo com relação a políticas públicas, e um dos pedidos que é feito dentro da minha promotoria é exatamente arguir ou questionar a Prefeitura quanto à instalação do Conselho LGBT. Porque eu sou obrigado a
garantir a Constituição e exigir que a prefeitura realmente tenha esse órgão. Essa negativa do Legislativo demonstra, inclusive, nas suas entrelinhas, uma LGBTfobia que deve ser combatida. Principalmente que agora foi institucionalizada com essa negativa, não é? Isso é uma LGBTfobia institucional. Porque você nega uma necessidade evidente por conta das necessidades da população e também por uma negativa da própria Constituição e legislação para quais as pessoas juraram, ou vamos dizer assim, os legisladores realmente estavam obrigados a fazer. Juliana, Pernambuco é um estado notadamente LGBTfóbico, né? E Maxwell acaba de reforçar isso com essa ideia de que com essa negativa o Estado institucionaliza, né? Essa fobia, se negando a discutir o tema, se negando a instaurar esse conselho. Pernambuco tem algum município com conselho semelhante instalado ou não? Não que eu tenha conhecimento. No Brasil, as principais capitais existem algumas cidades que têm, sim. Por exemplo? Pernambuco tem. Pernambuco tem Belém de São Francisco, Jaboatão, Sertão do Pernambucano, região metropolitana com Jaboatão, Caruaru também. Caruaru já tem. Que coisa boa. E o Recife, nada ainda, mas há formas de pressão. Qual é a importância desse conselho? Não é a importância só de estar no papel, não é? Não, de modo algum. O que é que esse conselho poderia fazer pela comunidade LGBT e pela sociedade em geral aqui? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que uma das funções dos conselhos municipais é uma de monitoramento e proposição, avaliação das políticas também municipais, né? O que acontece na cidade. Sim. Então, tanto avaliar o que acontece na cidade dentro e fora do poder público. A Prefeitura do Recife já tem políticas que são voltadas, pelo menos formalmente elas existem, e algumas já começaram a ser implementadas para a população LGBT. Como, por exemplo, saúde LGBT. Existe uma política específica para a população LGBT em termos de saúde. Né? A gente tem uma gerência de livre orientação sexual na Secretaria de Direitos Humanos. A gente, dentro da Secretaria da Educação, existe um núcleo também disposto a discutir orientação sexual e gênero dentro das escolas. Então, existem políticas que são trabalhadas. A democracia participativa permitiria, através dos conselhos, que a sociedade civil, junto com a gestão, junto com também, provavelmente, trabalhadores que atuam nessa área, pudessem avaliar essas políticas e fazer proposições, fazer o monitoramento mesmo da política, que nem todas funcionam a contento. Então, os conselhos têm um papel crucial. Na fiscalização. Na fiscalização, na proposição, na avaliação das políticas que vão ser implementadas. Então, por exemplo, a política de saúde LGBT, ela teve que ser apresentada ao Conselho Municipal de Saúde antes de vir a ser implementada, que a sociedade civil teve que avaliar e dar sua recomendação ao governo, inclusive mudando alguns pontos. Então, esse é um papel fundamental, até antes de uma implementação que poderia ser melhorada antes dela ser instituída. E uma avaliação permanente. Então, a Prefeitura ela já tem ações nesse sentido que deveriam ser avaliadas. Elas não estão funcionando a contento. Como é que você vai fazer que isso aconteça? Existem algumas estruturas e uma maior delas ainda seria do Conselho. Ele é muito importante em todas as áreas. O Conselho Municipal da Mulher ele é bastante atuante, o Conselho de Direitos Humanos. O que a gente tem, na verdade, é um déficit dentro do Executivo, que é parecido com o que acontece nas conferências, de respeito as normas dos conselhos de funcionamento. O conselho, ele tem a formação paritária, né? Ele é formado por pessoas, no caso, formado por pessoas da sociedade civil e também de membros do governo, né? Isso, exato, que é justamente essa ideia dessa troca. Dessa troca. E eles funcionam dessa forma mesmo, formalmente e informalmente, digamos assim, os conselhos têm funcionado, a sociedade civil consegue participar realmente dos conselhos, tem voto e tem vez. A sociedade civil consegue participar, em muitos casos o que a gente observa são duas coisas. Uma é um descaso da gestão. Né? Os representantes governamentais faltam às reuniões do Conselho, o que é lamentável, porque inclusive é deles que pode vir o debate sobre as informações de como está funcionando. Nós recebemos as denúncias da sociedade, eu mesmo sou conselheiro municipal de saúde. Nós recebemos várias comunicações da sociedade ou vemos na nossa atuação, já que eu atuo na organização não governamental. E cabe, então, à gestão dar essa resposta. Até porque tem um quórum, né? Necessário para... Tem quórum. Isso também é, inclusive, a antiga estratégia de das reuniões importantes não funcionarem. E um outro problema que a gente tem existem resoluções do Conselho, deliberações que não são cumpridas. Sim. Porque a não ser que na lei tenha algo que estipule uma penalidade à administração, né, algo que deixe de acontecer, se aquilo não acontecer dentro da esfera do Conselho, muitas vezes é deixado em segundo plano o funcionamento dele próprio. Então, o problema não está no Conselho, está no tratamento que é dado pelo Poder Executivo
ao funcionamento dele, do respeito que é dado a ele ou não. Os conselhos são fundamentais. O que a gente precisa, porque eu estou dizendo isso porque durante a deliberação, o debate na Câmara Legislativa sobre o conselho, uma das coisas que foi aventada foi essa, né? Os conselhos não funcionam. Na verdade, os conselhos estão lá, a sociedade civil quer participar. Agora, não quer participar por participar. Ela quer que a participação dela seja efetiva, seja respeitada. E o que seja deliberado no espaço, que não é só da sociedade civil, é também do governo, que essas deliberações sejam cumpridas. Há que haver responsabilidade, né, na participação dentro do conselho. Dante, como é que você no caso especificamente, né, que atua, que é ativista, posso chamar assim? Pode. Que é ativista da causa. Sim. Como é que você recebeu essa notícia? E mais do que isso, como é que você tem pensado as possibilidades de pressão para que se volte novamente a discussão da criação desse conselho aqui no Recife? O meu ativismo, ele é muito solitário, assim. Eu não sou associado, agora que eu tô associado com a diretoria LGBT da universidade. Então, eu tô muito por dentro das questões da universidade. E eu não pude estar presente na Câmara, porque tava houvendo demandas da própria diretoria. E, assim, eu recebi essa notícia que foi um choque, assim. A gente tava durante um evento feliz, assim, muito bom da diretoria. E aí ele foi uma quebra grande, assim, do nosso clima, e eu me sinto muito impotente, porque eu sei que muita gente foi lá, eu sei que muita gente foi dar voz, dar apoio e tal, e não adiantou de nada. E assim, eu acho que a sensação de impotência, ela é generalizada, porque a gente vê essa situação se repetindo no plano do Pernambuco, do Recife, num plano do Brasil, num plano na nossa universidade, a gente vê também um certo descaso com a população LGBT. No Hospital das Clínicas, que tem uma proposta também, a gente vê um certo descaso com a população LGBT, não por parte de quem trabalha na parte da saúde LGBT, mas quem fomenta as políticas. Mas quem fomenta as políticas, quem organiza, então, quem organiza o hospital. Então, às vezes a gente sente mãos atadas. Gente, e eu acho que... Perdão, Eita. pode continuar. E eu acho que também acontece de... Isso é uma coisa que eu discuto muito, assim, especialmente com a minha namorada, que ela fala muito pra mim até, que às vezes os movimentos sociais, eles... não sei, a gente tá agindo de forma errada. A gente tá militando onde a gente não deveria... A gente tá militando num espaço muito pequeno, e a gente deveria ir para outros espaços. Procurar saber do que está acontecendo de fato politicamente. Porque eu acho que há uma politização que é superficial. E falta politizar, ir lá de verdade, assim, e buscar formas de resolver essas questões. Gente, eu falei aqui no começo, né, que a gente teve essa perda, né, com essa votação na Câmara semana passada, mas a gente pode falar de alguns ganhos na legislação, Maxwell, em relação à comunidade LGBT. Tivemos ganho no Brasil nos últimos anos, ou ainda não? Ainda estamos patinando? Em alguns pontos sim, outros não. Por exemplo, o projeto de lei que realmente criminalizava a LGBTfobia foi arquivado para ser discutido junto com a discussão do Código Penal, que vai ser uma celeuma, muitas coisas a serem discutidas ao mesmo tempo, e não vai ser discutido provavelmente com a pertinência que deveria ser dada ao tema. Apesar desses aspectos, alguns outros já têm sido avançados, porque no momento em que essa população, que não faz muito tempo, vamos dizer, dos anos 70 para cá, começa a exigir direitos apenas porque ela sempre existiu. Sim, lógico. E a partir de então, alguns movimentos eles são resistentes a essa mudança porque estão acostumados a um tradicionalismo que impede que essas pessoas expressem de forma muito clara tanto a identidade de gênero como a afetividade. Impede, inclusive, do ponto de vista legal. Isso. Né? E o movimento internacional, inclusive, a Juliana pode até trazer um pouco como tem sido feito esses aspectos, mas nacional nós temos avançado em algumas questões, algumas políticas nacionais, principalmente o Conselho Nacional de Política LGBT existe no governo federal. No estado também já existe o Conselho Estadual de Políticas LGBT e nós temos algumas ações governamentais internas. Por exemplo, no município de Recife, nós temos uma gerência que trata da questão das ações políticas e articulações. E nós existem também o Centro de Cidadania LGBT, que fica na Boa Vista e atende a população LGBT.
A legislação específica mesmo, né, para o público LGBT, ela existe ou existem mais assim previsões ou interpretações de legislação? Muito mais interpretação. O judiciário tem avançado muito nesse aspecto. Legalmente, nós temos uma defasagem para regulamentar alguns temas que estão sendo regulamentados de forma indireta pelo judiciário, principalmente pelo STF. E o STF, ele realmente já decidiu a questão da família, que os casais homoafetivos são família, constituem família. O casamento, por exemplo, pode acontecer, embora não haja previsão expressa na legislação, mas a interpretação tem sido mais positiva do que negativa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso, considerou eles como família, decisão, e a interpretação do STF não pode ser negada, nem pode se retroagir. Pode retroagir. Mesmo em relação à adoção, né? Mesmo em relação ao registro parental. O Conselho Nacional de Justiça também já indicou que todos os cartórios do Brasil inteiro devem fazer o casamento homoafetivo, não importa se igual o hétero efetivo, não tem problema algum. Então não pode chegar uma pessoa de cartório e nem um juiz e negar. Já por própria orientação do Conselho Nacional de Justiça. Aqui no Tribunal de Justiça também está bem certo essa questão. E as adoções que já vinham ocorrendo antes, com algumas decisões isoladas do judiciário, e agora de forma mais contundente quando se prevê também a questão do STJ, na questão da hereditária, dos direitos hereditários, dos direitos sucessórios entre as pessoas que compõem esse núcleo familiar. Estou falando isso da questão da orientação sexual. Eu me lembro que em 1997 foi a primeira decisão judicial, que foi até Maria Berenice Dias, que decidiu sobre a questão previdenciária. Uma pessoa que passou anos com a outra não poderia ser negado a ela o direito de ter uma pensão daquela pessoa. E foi o primeiro momento que o nome homoafetivo foi cunhado, foi falado, foi um neologismo criado por ela, nessa sentença, dizendo que as relações não eram só relações sexuais, eram relações de afeto, de amor. Afetivas, independentemente de onde estejam, de como sejam, né? Gente, a gente está ao vivo aqui também. A gente está com o Miguel Rios, que é jornalista, ele é ativista da causa LGBT, e a gente o convidou, na verdade ele viria no programa da semana passada, né? A gente falaria sobre esse tema, a gente teve que mudar por conta do que tem acontecido no Brasil, né? A gente falou mais de política, especificamente sobre eleições diretas, e a gente convidou o Miguel Rios para participar hoje pelo telefone para fazer um breve apanhado sobre como a imprensa tem feito a cobertura sobre as pessoas LGBT, garantia de direitos e inclusive crimes. Miguel já está no ar, gente? Podemos falar com ele? Não está não, Miguel está no telefone militando novamente na causa, mas falando com outra pessoa. A gente volta já com o Miguel. Então eu vou te perguntar, Juliana, a gente teve alguns ganhos, a gente teve algumas perdas, e nessas perdas e ganhos, qual é a participação da sociedade civil? O que é que a gente pode fazer, por exemplo, para pressionar a criação efetiva de políticas públicas, de legislação específica, né? A gente muitas vezes fala, vamos pressionar os políticos, mas individualmente ou coletivamente, o que é que se pode fazer para garantir que as políticas existam e que a legislação olhe realmente para as pessoas LGBT? Acho que minha principal recomendação é que quem estiver interessado no tema, quiser militar, que faça de maneira coletiva, sabe? A militância importante, a individual é bastante importante, mas a construção mesmo das políticas, até para gerar força e movimentação política, através da coletividade. Existe uma série de movimentos, articulações coletivas, e recentemente muitos têm sido criados, né? Feita até a experiência da Universidade Federal, né? Eu mesmo estudei na FDE nos anos 90, final dos anos 90, e era impensável que a gente tivesse hoje na universidade pública, naquele centro, algo tão avançado como tem tido de discussão LGBT. Então, acho primeiro é entrar num coletivo, que é para poder fazer a pressão. E depois identificar quais são as principais demandas. Existe uma mobilização forte pela criminalização da violência, discriminação, do estigma contra a população LGBT, até mesmo porque eu também não sou a pessoa que acha que o direito penal vai salvar a humanidade, mas se você for observar, por exemplo, com relação à violência contra as mulheres, né, e com relação ao racismo, apenas depois que se instituiu como crime, no caso do racismo, inafiançável, é que pelo menos as pessoas começaram a temer e pensar duas vezes antes de expressar o seu preconceito, a discriminação ou a violência em relação a uma outra pessoa. Sim, né? No até caso de mulheres a própria conscientização, infelizmente, muitas vezes começa por uma punição. Nem que seja por levantar o tema na discussão da sociedade, que foi o que aconteceu com a Lei Maria da Penha, né? De repente, ela se tornou crime, de repente, que era mais de 30, 40 anos de militância do movimento para que
que isso acontecesse, mas de repente ela era crime e a imprensa teve que trabalhar isso, porque teve uma repercussão grande social, as pessoas começaram a discutir, e hoje a Lei Maria da Penha é uma das mais conhecidas da população. Sim, é verdade. Mais de 90% da população conhece a Lei Maria da Penha e sabe os principais itens dela, o que é que ela está querendo dizer. Então, criminalizar a homofobia, essa discriminação e a violência, né, ser um qualificante dos crimes, seria algo que, para mim, seria bastante educativo. Sem seria dúvida. o primeiro ponto. E o segundo, hoje, pela premissa que a gente tem, é a questão de discutir gênero, orientação, identidade de gênero, expressão de gênero na educação. A gente não permitir que esses retrocessos da lei das escolas sem partido, ou de remover esses conteúdos de gênero, orientação sexual, identidade de gênero das escolas seja permitido. Porque é um espaço de formação e é o que efetivamente acontece. Porque na escola existe essa situação. Sim. Aparece o aluno trans, aparece a aluna trans, aluno gay, que são discriminados, que sofrem bullying, professores e outras pessoas que trabalham no espaço escolar se sentem perdidos e desamparados porque não têm formação cabedal mesmo de como lidar com isso, o jogo de cintura. Sim. Sabem que pais não vão gostar que a discussão aconteça. A igreja também é outra que se manifesta contra, a igreja católica, a igreja evangélica, elas têm essa repercussão. Então a gente tem graves momentos em que acontecem, as situações surgem no espaço escolar e com a proibição de discussão no tema, você tem um encontro de duas coisas que são inconcebíveis, que é ter na sua frente um problema e você ser proibido, inclusive por lei, de discuti-lo. Né? Porque não é nem de você... Ninguém está falando de proselitismo, está falando de ter instrumentais para lidar com as situações. Gente, a gente conseguiu linha agora com o Miguel Rios. Bom dia, Miguel. Está escutando a gente direitinho? Bom dia, Adriana. Como é que vai? Bom dia aos ouvintes do Fora da Curva. Bom dia, querido. A gente tinha te convidado, né, Miguel, para falar sobre a tua visão, do ponto de vista de jornalista, né? Além de ativista, você é jornalista profissional. Como é que a imprensa, a nossa grande imprensa, tem feito a cobertura sobre o tema, Miguel? Tem se cobrido o tema? O tema está sendo discutido e está sendo discutido de que forma? A cobertura já foi muito policialesca, né? Era morte de travesti, morte de homossexual, né? Tinha muito esse viés antigamente. Depois que surgiram as paradas, um movimento de orgulho e tudo mais, de militância, aí começaram a cobrir as paradas, começaram a luta, mas sempre focavam mais no policialesco, nas mortes e tudo mais. Depois, com o advento das redes sociais, aí tem mudado também para, digamos assim, um tipo de denúncia de preconceito, né? Geralmente, quando um pastor fala, quando alguém fala contra, né, algum religioso que é contrário à causa, a imprensa tem dado, porque nas redes sociais isso repercute. Né? As pessoas começam a debater, começam a ter ataques uns contra as outras, dependendo do ponto de vista. Isso tem ocorrido. Teve um caso agora recentemente, que foi na Câmara Municipal do Recife, que rejeitou o Conselho Municipal LGBT, e isso deu uma repercussão aí no Recife. Isso, a gente está falando sobre isso aqui hoje também. Miguel? Diga, pode continuar. De um lado, a cobertura policialesca teve até nos ajudado um pouco, porque é de onde se tira os dados, né, para se comprovar as mortes que ocorrem, né, as agressões. Porque nos registros policiais isso não acontece, né? Não se coloca lá vítima de homofobia, nem vítima de transfobia, lesbofobia, etc. Porque é um crime que ainda existe no Brasil, na maioria dos casos. Então, é através da imprensa que os movimentos, os grupos, como o GGB da Bahia, né, o Grupo Gay da Bahia, contabiliza e lança as estatísticas das agressões contra homossexuais, transexuais, bissexuais, etc. Quer dizer, tem esse lado que policialesco que também nos ajuda, a gente não pode negar. Miguel, muito obrigado. O programa daqui a pouco está terminando e a gente vai te chamar novamente para conversar conosco pelas redes sociais aqui no nosso Facebook. Tudo bem, okay? Estou sempre à disposição, Adriana. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado aos ouvintes também aí da Rádio Fora da Curva. Obrigadíssimo. Dante, Miguel estava falando sobre a cobertura da imprensa e que houve algumas fases. Na primeira, a invisibilidade total, depois começa a se falar do ponto de vista mais policialesco. Hoje em dia a gente já vê alguns cuidados, né, da imprensa, algumas pessoas já com bastante respeito à causa, outras pessoas ainda incorrendo nos mesmos velhos erros. Eu te pergunto, você se vê bem representado na imprensa? Não. Eu acho que assim,
tá havendo um movimento para chegar a um ponto onde eu vou me sentir representado. Mas até então, não existe uma representação muito forte, especialmente na questão de transexualidade masculina. Porque até um dia desse ela nem existia. E aí a gente vê algumas figuras que são transmasculinidades, mas que não militam pela causa e não se impõem como tal, e eu acho que essa falta de imposição acaba, em uma pessoa pública, acaba por afetar todos nós, todos os outros. E a gente acaba, por a pessoa não se colocar enquanto transexual, transmasculinidade, acaba por nenhum de nós ser colocado também. Sim. Então há uma invisibilidade. E há também um desconhecimento. Há um desconhecimento. Agora, entretanto, vem novela aí, eu não tô acompanhando, que parece que vai ter um homem trans. E assim, eu acho que vem surgindo, mas é a passos lentos. Especialmente a transexualidade masculina. Há 10 anos atrás você nunca ia ouvir falar. Você não ouvia falar sobre isso. Você ouvia falar sobre uma lésbica masculinizada, que não é a mesma coisa. Você ouvia falar sobre mulher macho, sobre várias... Termos pejorativos que não eram pejorativos tanto para lésbicas quanto para homens trans, que não são a mesma coisa. E eu acho que agora, a passos lentos, a sociedade está começando a tomar conhecimento de que existem essas expressões de gênero e as expressões de sexualidade, e vários tipos de masculinidade, vários tipos de feminilidade. E é um caminho a passos curtos, de fato. Mas está acontecendo. E é uma coisa também do movimento, do coletivo transmasculino ser tão jovem. Existia há tão pouco tempo e a própria questão da educação dos homens trans ser uma educação feminina, de abaixar a cabeça, respeitar, ouvir, obedecer. Isso também reflete em como a gente... como é difícil pra gente estar em um ambiente público e falar e se expor. Então, é isso. Gente, Maxwell, hoje, né, se houver violação nos direitos de uma pessoa LGBT, mais do que isso, se além da violação, se houver realmente uma agressão que é motivada diretamente e claramente por uma LGBTfobia, o que é que a cidadão pode fazer do ponto de vista legal? Primeiro momento, buscar a delegacia para ser investigado. Qualquer delegacia, mas dependendo do crime, lógico. Exato. Se for crime contra a honra, e busca a delegacia do bairro, tudo. Se for realmente prática de homicídio, a família, quem vai buscar a delegacia de crimes DHPP, né, que é aqui de crimes de homicídios. Mas quanto à motivação, nós temos alguns avanços na questão da política de segurança, principalmente quando o Estado de Pernambuco estabeleceu que todos os casos de LGBTfobia, que são motivados por práticas de crimes com motivação LGBTfóbicas, elas precisam ser catalogadas, ou seja, elencadas dentro do sistema de estatística da polícia. Nos últimos 2 anos, nós começamos a ter uma visão de como de que maneira se faz, de como é que se localiza. E da última vez que eu verifiquei esse relatório, faz uns 3 ou 4 meses, eu acho, percebemos que há uma prática muito grande também de LGBTfobia intrafamiliar. E essa prática intrafamiliar, que muitas vezes é buscada a delegacia, algumas vezes o LGBT não quer ir de encontro aos seus familiares, por óbvio. São eles que muitas vezes que acompanharam a vida inteira daquela pessoa, e aqueles vínculos familiares precisam se manter. Então, o que nós orientamos a pessoa, que se acaso não se sentir constrangida de ir à delegacia, que busque os centros de referência de cidadania LGBT, as ONGs, a Gestos tem um atendimento com relação à população, o Instituto Boa Vista também, né? E o Centro de Cidadania LGBT ficam todos ali na Boa Vista, próximos ao Colégio Salesiano, da Boa Metrópole. E todos eles, o mais importante é que, se caso houver essa angústia de buscar a família, porque a família vai ser punida, provavelmente vai ser levada à delegacia, que busque esses outros locais como uma forma de amenizar e realmente trazer de volta esses vínculos familiares para não se tornar perdidos. Muitos LGBTs são expulsos de casa. Isso é uma prática que deve ser abolida. Né? Se for adolescente, é considerado abandono material e o pai pode ser punido, preso. Não é possível fazer isso, e muitas vezes o adolescente se sente constrangido, e denunciar um familiar.
pratica algumas vezes o suicídio. O que a gente está tentando buscar agora é verificar em Pernambuco a possibilidade de intervir como Ministério Público das delegacias buscarem a motivação do suicídio e isso servir como uma base de dados para uma política de prevenção, principalmente com relação ao LGBT. Juliana e Dante, a gente vai passar só mais um pouquinho do tempo, mas eu acho importante a gente continuar discutindo isso, principalmente em relação a essas redes de apoio. Não sei se era isso que tu querias falar. Eu queria que tu falasse brevemente também como é que a Gestos participa dessa rede de apoio. A Gestos ela desenvolve um projeto que é de suporte jurídico e social para a população LGBT de maneira geral, principalmente por práticas de discriminação. Então, se surgiu qualquer questão na sua vida, né? Surgiu alguma questão em que você foi discriminado, discriminada, que sofreu algum tipo de violência, você pode procurar esse tipo de suporte, inclusive jurídico, que é uma dificuldade, na Gestos. Onde é que fica a Gestos? A Gestos fica na Rua dos Médicis, número 68, Boa Vista. Tem um telefone? É 3421-7670. E o site? www.gestos.org. E tem o Facebook também, certamente. Tem Facebook, Gestos PE. Só procurar Gestos que vai aparecer. Então a gente tem esse atendimento e o que Max falou é uma coisa que realmente está posta no dia a dia. Você sofre a violência, mas ela é muito comum, inclusive tem estatísticas que colocam assim, mais de 50% dos casos, ela dentro com parentes, familiares, pessoas próximas do seu convívio social e dos seus laços de afeto. Então existe essa dualidade mesmo que acontece, por exemplo, também nos casos de violência contra a mulher. Como é que você vai denunciar o seu pai, sexual, sua né, mãe? Então, isso é algo que demanda uma rede de suporte e que ainda faltam políticas públicas que atentem para esse aspecto, né? Que é desse suporte para fortalecer a pessoa, empoderar, para que ela saiba que é impossível ela ter uma vida plena se ela é desrespeitada e violentada. E ainda é mais grave quando a gente trata de crianças, adolescentes e jovens que não têm alternativa, autonomia econômica, autonomia financeira, de sair de casa. E que correm o risco de serem postos para fora de casa se isso acontecer. Em alguns países do mundo que existem estatísticas, quando você vai olhar o número de adolescentes e jovens que moram nas ruas, existe uma parcela considerável que é de jovens LGBT. Inclusive, esses números que eu falava há pouco no começo do programa, né, sobre assassinatos no Brasil, certamente esses números seriam muito maiores. Eu acredito que deve haver uma grande subnotificação. Né? E isso era o ponto que eu queria abordar, né? Pernambuco inovou, foi pioneiro nessa questão de incluir a questão da LGBTfobia, né? De casos de homicídio, você verificar se houve um componente de violência LGBT, né, motivando esse crime. Realmente ela é interessante. Agora, falta uma implementação que dê informação, inclusive segurança, para os agentes da lei, as pessoas que vão fazer a classificação, primeiro para saber identificar essas questões, ter a sensibilidade de observar esses fatos. Né? Apesar de, infelizmente, Pernambuco ter uma violência tão imensa que os crimes contra a LGBT às vezes estão próximos pela crueldade que se manifesta nele, de decapitação, de mutilação, de queima, são crimes que têm um diferencial, mas nem sempre isso é a regra e algumas vezes ela está mascarada. Então, dos investigadores, da polícia, do judiciário, ter a sensibilidade de tentar identificar se houve aquele componente ou não, e identificando, de inserir isso no sistema. Até para fomentar as porque até às vezes, mesmo, quando está claro que o crime teve motivação LGBTfóbica, isso não é posto no processo, nos registros, no inquérito, e então vai passar desapercebido. Então, mesmo que a gente tenha previsão, se ela não for efetivada, ela vai ser ineficaz. E invisível, né? Invisível. Rapidinho, e eu acho que tem outra questão também. A gente tem muito medo de ir a uma delegacia, porque a gente sabe que a gente vai ser desrespeitado lá. A gente sabe que a gente vai sofrer violência na rua, quando não é uma violência que leva ao fim da vida da pessoa. A gente sabe que além da violência que a gente sofreu na rua, existe uma possibilidade gigantesca de, na própria delegacia, houver mais uma violência psicológica com a gente, assim, se for um homem gay ele ser desrespeitado, mulher lésbica, assim, piada de vários cunhos sexuais e assim por diante. Então, além de haver uma má classificação, existe também um medo da própria população LGBT com qual é o atendimento que ela vai ter nesses ambientes. E eu queria perguntar para tu, não sei se dá tempo, Maxwell. Por favor. Se existe algum trabalho ou se você também pode dizer, se existe algum trabalho de sensibilização com policiais e
agentes públicos de segurança. É interessante porque esses aspectos podem ser muito bem resolvidos por uma resolução do Conselho LGBT. Mais uma necessidade, né, do Conselho. Porque aí, naquele momento, vai ser indicado como é melhor a forma de atuação, de sensibilização e informação desses policiais. Mas antes, a sua pergunta foi ótima, porque vinha à minha mente que dentro do procedimento que nós fazemos, e especificamente com relação à política, minha promotoria defende a população LGBT na política aqui em Recife. No Ministério Público. No Ministério Público. E também alcançamos o Estado de Pernambuco por estarmos na capital. Uma questão interna no Ministério Público. Então, nós temos feito algumas intervenções com relação à formação dos policiais. E essas formações têm incluído agora, e o mais interessante, e a discussão é muito estranha, porque dentro do Ministério Público não é um local, a esfera mais adequada, mas muitas vezes o movimento social vem e traz a demanda para o Ministério Público, e nós, numa proposta de acordo, vamos dizer assim, de composição e negociação, indicamos se isso está bom, isso está ruim. Então tem hoje uma cadeira específica, inclusive com um tempo maior com relação ao LGBT, exatamente pela não discussão dessa temática durante muito tempo na formação dos policiais. Mas essa é uma orientação do Ministério Público. Dentro das formações dos policiais, militares e civis. E existe alguma intervenção que o Ministério Público faça caso haja um desrespeito? E se a gente for na delegacia, for desrespeitado, a gente pode recorrer ao Ministério Público para... Nos casos específicos que acontecem, pode acontecer porque o Ministério Público tem um controle externo da atividade policial. Precisa estar sempre atento e é preciso que a população vá ao Ministério Público para trazer essa demanda. Gente, surgiram várias perguntas aqui de ouvintes, ainda bem, né, que as pessoas estão falando sobre o tema. Não vai dar tempo da gente responder aqui, mas eu queria falar no ar para a gente responder depois nas redes sociais. Eu vou prender vocês hoje aqui para a gente continuar conversando. Tem uma pergunta de Ed Júnior: quais medidas urgentes devem ser tomadas com o crescimento de sujeitos com o Bolsonaro e seus seguidores conservadores? Outra pessoa pedindo para a gente falar da situação da população LGBT na Chechênia e na Indonésia, se teria algum comparativo com o Brasil. Um ouvinte, Felipe Rodrigues, pergunta como é que a gente acha uma solução para a LGBTfobia num governo que barra e oprime essa minoria social. E a gente volta também nas redes sociais a falar sobre a necessidade de criação do conselho. A gente deve pressionar Geraldo Júlio até esse conselho sair de alguma forma. É inaceitável que não tenha sido aprovado, e se ele tivesse feito a mobilização da base política dele na Câmara, certamente teria sido aprovado. Eu posso falar isso... própria base, parte dela votou contra, né? Eu posso falar isso pelo ativismo que a GEST e diversas outras organizações substanciadas na Frente pela Diversidade e outras articulações da sociedade civil fizeram pela não aprovação daquela lei que proibiu o uso dos livros escolares, porque tinha uma frase que dizia que existem várias famílias com um pai, uma mãe, 2 pais, 2 mães, uma frase. Né, e você perdeu, inclusive, o dinheiro. Uma insignificância. E aí a gente, na articulação, vereador a vereador, vereadora a vereadora, a gente chegava e tinha isso. Não, se o prefeito disser, a gente aprova. É claro que isso é apócrifo, mas o prefeito tem uma influência muito grande sobre sua base. Claro, lógico. E a base era suficiente para aprovar o conselho. A gente teve maioria, dizemos, 16 votos a 13. Mas foi a maneira como foi apresentada a votação que se decidiu que teria que ser maioria absoluta, que é uma maneira de dificultar bastante o processo, que impediu o processo na votação. Tivemos maioria, só não foi absoluta. Sim, inclusive a vereadora Michele Collins declarou que foi a crença religiosa dela a responsável pelo voto negativo, digamos assim, né? Lembrando que estamos ainda no Estado laico, não é? No Estado laico. E houve vereador que, ao discutir o projeto, disse assim: se a gente aprovar o conselho LGBT, daqui a pouco a gente vai ter conselho para cachorro. Até para cachorro. E tomara que tenha. Né? O seu problema é que ele não era defensor dos animais. Eu sei, entendo completamente. Né? Tentou rebaixar a luta, uma luta menor. Gente, infelizmente o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. Eu agradeço bastante a presença de Juliana, de Maxwell, de Dante. Obrigadíssimo. Hoje, o programa de hoje teve a produção do aluno Ed Rodrigues, do curso de jornalismo. Muito obrigada, Ed. Também com a participação de Pedro Jordão, que é nosso aluno também. Quem ficou à frente das nossas redes sociais hoje foi Ed Nilson. Foi Ed também, a gente está usando o Ed bastante aqui no programa. Quem esteve a cargo dos trabalhos técnicos hoje foram Chico Rocha, acertei o nome, eu sempre erro. O programa foi apresentado por mim, Adriana Santana. A gente lembra que o Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social do UFPE, professores, alunos. A gente tem a parceria aqui com o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, uma parceria com a Marco Zero Conteúdo, com o Centro de Cultura Luiz Freire, com o Centro das Mulheres do Cabo, com o Centro Sabiá e com o Terral Coletivo de Comunicação. Esta foi a edição do dia 29 de maio de 2017. A equipe de hoje,
Todo dia da semana a gente tem uma equipe diferente e hoje a equipe de hoje vai estar de volta na próxima segunda-feira e amanhã você vai ficar com a apresentação de Manina Aguiar. Este programa e todos os outros estão disponíveis para serem escutados e assistidos também nas páginas facebook.com/programa Fora da Curva, facebook.com/99 Universitária, e a gente também tem um canal do YouTube, porque a gente não é obrigado a estar fora das redes sociais. Nosso canal se chama Programa Fora da Curva. Também temos conta no Instagram e no Twitter, sempre com o nome Programa Fora da Curva e sempre com a participação ativíssima das nossas estudantes e alunos dos cursos de Rádio, TV e Internet, Jornalismo e Publicidade da UFPE. O Fora da Curva é o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde, boa semana. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.